Muito bem, vamos então para a exposição da palavra de Deus. O texto que eu quero ministrar com os irmãos está em Hebreus capítulo 11, versos 8 a 10, onde nós vamos pensar um pouco sobre a fé desse patriarca, né? A gente já vem de outras terças-feiras, essa é a terceira, falando sobre a fé destes heróis, que aparece aqui no capítulo 11, que eles exerceram fé diferente de nós, né? Nós exercemos fé como? Você objetiva um alvo a alcançar, ora a Deus a respeito disso e confia que Deus vai te conceder. E aí a gente chama aí que a gente está em fé, não é? Essa é a ideia de fé para nós. E essa ideia de fé não bate com a fé desse pessoal aqui, desses escritores, desses heróis que aparecem aqui narrado pelos escritores hebreus. É diferente. Por quê? Porque estes homens tiveram três coisas em comuns, apesar de eles terem vivido em épocas extremamente diferentes e distantes um do outro, né? Todos eles tinham três coisas em comum. Eu já ministrei aos irmãos aqui, mas só para a gente refrescar a memória para engatar aqui no assunto de hoje. Todos eles, nenhum destes todos exerceu fé em benefício próprio. Nenhum deles estendeu a mão para Deus e botou fé para receber o favor. Nenhum deles, pode olhar, nenhum. Começando aqui em Abel, onde o escritor começa a listar, até os profetas que aparecem lá no versículo 34, nenhum deles exerceu fé pensando em si mesmo. Outra coisa que eles tinham aqui em comum é que todos eles deixaram Deus livre para agir na fé deles. Eles não deram pressão em Deus, não ficaram cobrando de Deus, não ficaram murmurando de Deus. E se Deus não respondesse, ficava de biquinho para Deus, aborrecido com Deus, triste com Deus, decepcionado com Deus, como nós vemos hoje. A gente estende a mão para Deus, pede, e Deus não dá, porque essa é uma das maneiras que Ele tem de responder às nossas orações. Aí Ele não dá, a gente sai de biquinho para Deus, né? Eles não. Nenhum deles exerceu fé em benefício próprio, e a fé que exerceram, também, a Bíblia deixa claro que eles deixaram Deus livre para agir. Deus ficou livre para responder ou não, não é? Um exemplo disso é os meninos lá da fornalha. O rei disse: olha, nós vamos matar vocês e não quer ver se o seu Deus vai resolver o problema. Ele diz: fica sabendo, ó Deus, que nós não vamos curvar diante da sua estátua. Se Deus quiser nos livrar, bem; se não quiser, Ele não livra, não faz diferença nenhuma. O que aconteceu? Deus honrou a fé deles, né? Então, por isso eles aparecem aqui, deixando Deus livre para agir, né? A relação dele com Deus não tem nada a ver com o que Deus deu ou deixou de dar. Outra coisa em comum em todos eles é o que aparece no verso 2, quando a Bíblia diz que todos eles obtiveram bom testemunho de Deus. Todos eles, ou seja, Deus agradou da maneira como eles exerceram fé. Só que eles exerceram fé de modo muito diferente uns dos outros e também de nós. Pastor, qual é o objetivo do senhor estar ministrando essa série aí, no capítulo 11? Qual é o objetivo? Para que dessas pessoas, irmãos, te incentive a exercitar a fé como eles exercitaram, né? Sem pensar nos seus benefícios, sem pensar nos seus favores. Você olhar para um deles e dizer: rapaz, eu vou fazer o que esse camarada fez aí. Porque a Bíblia diz que eles lá na frente estão lá olhando para nós como testemunhas, né? Eles estão olhando a nossa pegada de fé, se nós estamos fazendo a coisa certa. É o que diz Hebreus 12:1, né? Você vê lá, nós lemos na semana passada, que nós estamos a rodear de uma tão grande nuvem de testemunha. Então todos estes heróis aqui apareceram lá, estão lá nesse momento agora na galeria da fé, olhando para nós como testemunha. E a gente fica aqui com a mãozinha estendida, só querendo, e ele diz: olha, fé não é bem isso aí não. É por isso que eu estou ministrando esse modelo de fé. Pastor, tanto não deve mais pedir nada a Deus? Não, nunca disse isso aqui, longe de mim de dizer. Jesus mesmo disse: pedi e dá-se-vos-á. Você tem o direito de pedir, o direito de estender a mão, suplicar, clamar, babar, passar horas e horas nos pés de Jesus, abrir a palavra dele e dizer: ó, a promessa está aqui, eu quero. É direito seu, está na Bíblia, ele mandou você fazer isso.
Agora, esse aqui é um tipo de fé que deu prazer a Deus, deu alegria a Deus. Porque a Bíblia diz, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é essa que eles exercitaram aqui. Essa é a fé. E eles agradaram a Deus exercitando essa modalidade de fé, né? Então nós vimos aqui a fé de Abel. Como foi que Abel ministrou a sua fé? Abel ofereceu a Deus aquilo que Deus não pediu, sem esperar nada em troca. Essa foi a modalidade de fé de Abel. A de Enoque, não é? O que Enoque fez para receber bom testemunho de Deus? Nada. A Bíblia diz que ele não fez nada. Ele simplesmente andou 365 anos com Deus. Só andou com Deus. Imagina esse Enoque, rapaz. Esse camarada não é digno da gente imitar. E a Bíblia diz que Deus deu o testemunho dele. Todos eles estão encaixados no que diz o verso 2. Todos eles. Hebreus 11, 2. Todos eles estão lá. Então, não só os heróis, os grandiosos da fé, não é, que deixaram suas marcas profundas na história da igreja e do povo de Deus, mas esses anônimos, como Enoque, não fez nada, Deus não pediu nada para ele. Para Abel, né, para Noé, né, Deus pediu uma arca, né, pediu uma arca, mas para Enoque nada, pediu nada, né, e ele apenas andou com Deus. Então, se você perguntar, Noé, o que é fé? Ele, dentre outros, ele vai te responder: fé é viver de modo a agradar a Deus. Porque o versículo 6 só aparece depois que cita a expressão de fé dele. Não é? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, diz o verso 6. Sem fé é impossível. Então Deus está dizendo, essa fé aí fé bacana, fé que vive para meu agrado, né? E eu ministrei aos irmãos na semana passada que destes heróis de fé aqui, o que é mais difícil imitar a fé deles é o Enoque. Mais difícil. Por quê? Porque eu só vou agradar a Deus se eu desagradar a mim mesmo. Andarão dois juntos se não estão de acordo, diz o profeta. A resposta é não. E para estar de acordo com Deus, para andar com Ele, eu tenho que dizer não a mim mesmo. Por isso Jesus disse: negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. Ou seja, antes de se negar a si mesmo, você não vai se dar bem comigo. Jesus convidou, disse: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Vai andar comigo, vai andar na minha pegada, na minha pisada, no meu ritmo, do jeito que eu ando. Então, por isso que a fé de Enoque é difícil de imitar, irmãos. Se você puder tirar um pouquinho do volume, Ana Luísa, só um pouquinho do meu microfone. Muito não, mas tira um pouquinho. Por isso que a fé dele é difícil de imitar. Por quê? Porque é difícil dizer não para a gente. Não é? A gente aproxima de Deus querendo o sim, não é? A gente quer o sim de Deus, a gente não aproxima dele querendo não, só o sim. Então, se você perguntar ao Noé o que é fé, ele vai dizer: fé é viver para o agrado de Deus. Para ele, fé era isso. Para ele, fé não era oferecer sacrifício, para ele, fé não era fazer arca, não é nada disso. Fé para ele era viver para o agrado de Deus, não é? Aí depois nós vimos a fé do Noé, não é? Como eu disse aqui, o Noé Deus recebeu de Deus uma incumbência, e o desempenhar dessa incumbência levou ele a configurar junto com os demais heróis da fé. E o que é belo no Noé é que Deus diz para ele fazer uma arca, né, para ele, e Gênesis 5, verso 22, diz que Noé fez exatamente conforme Deus havia pedido, né? O texto está ali, ó. Gênesis 5, andou Gênesis 5, 22. Gênesis, não 6, filha, é 6. Desculpa, é Gênesis 6. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe ordenou. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Deus pediu uma arca para ele, não é? Isso aí está nos versículos anteriores, lá no 14, Deus pede a arca.
É engraçado que não é diferente aqui, porque, bota o versículo 14 aí, 6,14. Olha o que Deus disse para ele quando pediu a arca. Eu acho isso lindo demais. Eu gosto de ver a Bíblia por causa desses detalhes. Faz uma arca de tábua de ciprestes. Não, bota na outra versão. Porque essa versão aí, ela engoliu essa verdade que está aí, que não pode engolir. Olha o que o texto diz. Faz para ti uma arca de madeira de golfo. Deus nem mandou fazer para ele. Faz para mim uma arca. Vim colocar meus animais. Você aproveita e entra junto. Eu vou salvar meus animais, que foi quem não pecou contra mim, quem não me abandonou, quem não me largou, quem não saiu do meu propósito. Faz para mim. Não, ele diz, faz para ti. Quer dizer, ele não pediu e Deus disse, faz para ti. Uma arca, é para você a arca. Faz para te salvar, para te livrar da catástrofe que vai vir. E o verso 22, aí Deus dá as dimensões da arca para ele, né? E no verso 22, é onde diz que ele fez tudo conforme Deus lhe ordenou que fizesse. Assim o fez. Se você perguntar, Noé, o que é fé para você? Ele vai dizer, fé é servir os propósitos de Deus sem questionar. Dentre outras expressões, mas tem que passar por aí. Para Noé, fé era servir a Deus, os propósitos dele, porque a arca era para Deus, na realidade, salvar ele, a família e os animais. Se Deus não vem mandar fazer arca, Noé não ia mexer com isso não. Por quê, pastor? Porque nem chovia na época, não tinha chuva. Deus falou de dilúvio para Noé, ele nem sabia o que era isso. Porque a terra era regada com vapor que caía à noite. Não tinha chuva. Tinha aprendido disso, vou mandar, não é chuva não, é um dilúvio. Faz uma arca para ti. Ele podia dizer, Deus, eu não estou entendendo o senhor aí, fazer uma arca nessas dimensões. Ele olhou para um lado e para o outro, quem vai me ajudar a mexer com isso? É eu mesmo e meus filhos, eu nem sei se eles vão me ajudar a mexer com esse tamanho de arca, pega esses animais, botar aqui dentro. Ele havia de ter questionado alguma coisa, mas você não encontra aqui lugar nenhum ele questionando a ordem de Deus. A Bíblia só é clara em dizer que ele fez tudo conforme Deus mandou fazer, do jeito que Deus mandou fazer, com as dimensões e no tempo de Deus, não é? Então Noé foi um homem que Deus pôde contar com ele para um grande projeto, para um grande propósito. Isso é tão verdade, irmãos, que o que Noé fez foi reportado por Jesus no capítulo 24 de Mateus, e acho que no 24 não, o 17 de Lucas, quando ele está falando o sermão do monte, né? O sermão da montanha, nem do monte, ele estava ministrando já no monte. Ali Mateus registra no capítulo 24 e Lucas no 17. E Lucas diz que na sua ministração ele diz, assim como foi nos dias de Noé. Olha isso. Assim será na vinda do Filho do Homem. Olha o exemplo que Jesus pega para mostrar, para autenticar o que o velho Noé fez. Então, se você perguntar a Noé o que é fé, ele vai dizer que fé é servir os propósitos de Deus sem questionar. Quem sabe seria uma modalidade de fé que a gente podia exercer, não é? Sim, Deus quer, então vamos fazer. É difícil, mas vamos fazer. Deus quer, vamos fazer. Sem murmurar, sem questionar, sem bater bico depois do culto, na rodinha de amigo. Vamos fazer. Deus mandou fazer, vamos fazer. Pronto, sem questionar. Não é? Não seria uma modalidade de fé boa, bacana? Pois é. Então, Abel entregou sem esperar nada em troca, ofereceu voluntariamente a fé dele, né? O Noé viveu para o agrado de Deus e o nosso amigo Noé viveu para o Enoque viveu para o agrado de Deus, e Noé foi aquela pessoa que fez sem questionar. A fé de hoje é do patriarca Abraão, que foi lido. Esse é o próximo passo nosso. Está no verso 8 de Hebreus 11. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu ou partiu sem saber para onde ia. Né? Foi registrado isso aqui. Se a gente for olhar aqui, parece que a palavra-chave da fé de Abraão é obediência, né? Ele é sempre pregado como aquele que obedeceu, como aquele que obedece. O próprio texto diz que ele, sendo chamado, obedeceu e tal.
Mas a beleza da fé de Abraão não está bem no ato de obedecer. Assim, maravilha, que coisa boa. Deus chamou, ele aceitou o desafio, partiu junto, né? Enfim, então, aqui, quando ele partiu de Canaã com seu pai, o texto de Gênesis capítulo 12 nos dá os detalhes dessa partida dele, né? Ele tinha algumas responsabilidades. Ele tinha que deixar a parentela, né? A terra dele, que era uma terra idólatra, não é? Nós não temos, e eu estou gravando para muita gente, é bom que se diga que nós não temos nenhuma informação, nem bíblica, nem histórica de que a família de Abraão era uma família idólatra. Não é verdade isso. A terra de Canaã, a terra de Harã, é que era o povo idólatra. Mas a família de Abraão, nós não temos informação, não. Me mostrando, tá? Não tem. Deus chamou, para ele deixar todo mundo e sair. Ele saiu, não é, com uma obediência parcial. Por isso que eu digo que a beleza da fé dele não está na obediência, porque a obediência dele foi parcial inicialmente. Ele saiu e levou a família. Ló foi com ele, seu sobrinho. Chegaram em Harã, pararam, ficaram por ali, não é? Irmãos, historiadores, você não tem isso, né, aqui, mas como é geográfico, né, a geografia nos mostra que da região, mais ou menos da região do Iraque ali, onde está hoje o país do Iraque, até onde está hoje o país de Israel, dentro da Canaã, dá quase 2.000 quilômetros de distância, 1.850 mais ou menos. Que o Abraão percorreu naquela época, ele e seu pai, ele fez isso de 2 etapas. Ele saiu de Ur dos Caldeus, parou em Harã, e depois que seu pai morreu ali, acho que já velho, não conseguiu avançar, ele faz uma nova jornada. Essas 2 jornadas dele dá 1.800 e tantos quilômetros mais ou menos, aproximadamente. Agora aqui nós não temos dúvida, né, porque nós temos até quem anda para lá o tempo todo. Aproximadamente de São Paulo a Aracaju, aproximadamente, né? É isso mesmo? 1.800 quilômetros, por aí, 2.000, por aí. São Paulo a Aracaju. Hã? É? Pronto. Daqui o Itinga, Pará. Ficou mais difícil, mano. O povo sabe nem onde é Itinga, né? Parazão daquele, né? Quase na divisa do Maranhão com o Pará, mais ou menos 1.800 quilômetros, aproximadamente. Foi o percurso que ele fez de Ur dos Caldeus lá em 2 etapas. Irmãos, agora isso de ônibus executivo, isso de Volvo 440, isso de avião, é outra história, meu irmão. Imagina você caminhando, levando bagagem, levando gente mais idosos, pessoas mais novas. Ele tinha, né, os seus acompanhantes mais novos. O certo é que ele fez esse percurso, fez essa viagem. Saiu de lá e veio para Canaã, trazendo na bagagem a promessa de Gênesis 12:2. Vamos ler esse texto? Isso vinha na bagagem dele. Far-te-ei ou farei de você uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandeceria o teu nome. Tu serás uma bênção. Farei de você uma grande nação. Ele saiu de Ur dos Caldeus, tinha quantos filhos? Nenhum. Chegou em Canaã, tinha quantos? Nenhum. Ficou ali em Canaã, perambulando, subindo e descendo. Daqui a pouco ele vai ao Egito. Passou 13 anos no Egito. E aí Deus dá um comando para ele voltar de novo. Ele voltou para o Egito. Do Egito ficou em Canaã novamente. E numa dessas datas ele olhou para o seu corpo, quando ele já tinha 75 anos. Olhou para Sara, já bem velha. E ele deixou a tenda, saiu e foi para fora. Sentou em algum local, botou a mão no queixo, ficou coçando a barba. Eu fico vendo essa imagem, essa cena. Coração palpitante, a mente de repente Deus lhe manifesta uma visão. Está lá no capítulo 15. Deus apareceu a ele, capítulo 15, versículos em diante. Vamos ler uma porção desse texto?
para você ver. Deus vem a ele e diz, depois destas coisas, que coisas? Depois de uma guerra que ele venceu de 5 reis, conquistou os despojos, aquele negócio todo, né? Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo. Por que em visão? Porque naquela época, por um bom tempo da história do povo de Deus na terra, Deus se manifestou em visões. Ele mesmo disse a Moisés, não é? Quando Arão questionou ele, lá no capítulo 12, não vamos para lá não, pode deixar. No capítulo 12 de Números, quando Deus está questionando ali a desobediência de Arão e de Miriam, ele disse, olha, quando eu quero falar com alguém, eu falo em sonho e em visão. Mas com Moisés, meu servo, não é assim. Eu falo com ele cara a cara. Então, visão era uma modalidade que Deus falava antigamente. Está aí a verdade. A Bíblia diz que ele apareceu em visão, dizendo, não temas, Abrão. Olha, essa expressão aqui faz eu dizer o que eu disse aqui. Preocupado, temeroso, já de idade, sem saber o que fazer. Longe da sua terra, da sua pátria, a promessa de que ele seria uma grande nação parece que estava escapando dos dedos. E quando ele está naquela inquietação, sem sono, ele estava fora da tenda, ele deixou Sara dormindo quietinha para não incomodá-la, e tentou dormir, o sono não veio, e de repente ele sai para fora. Por que você diz que ele saiu para fora, pastor? Porque o verso 6 diz isso. Deus mandou ele contar as estrelas. Ele só levantou a cabeça. Olha lá, o verso, é o verso 5, né? Acho que é o 5 que mandou ele contar. Levou-o fora, então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas. Entendeu? Então, ele estava nessa situação, e Deus vem para socorrê-lo. Aí o versículo de número 3, disse mais Abrão, eis que me não tens dado semente. Olha aí a preocupação dele. Você não me deu nenhuma semente, ou seja, a promessa está aqui, eu não estou vendo por onde ela vai acontecer. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro, que era o Damasceno Eliezer, citado aí no verso 2. Ele diz, olha, o Eliezer, aqui ele é de Damasco, por isso Damasceno, da cidade de Damasco, ele é o meu criado mais de intimidade que eu tenho, eu já estou preparando as coisas para deixar com ele, para ele assumir o comando da minha vida, quando eu morrer, já estou velho, tal, e o Damasceno é o cara. Aí o texto diz, o verso 3, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. 4, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Não fica passando aí nada para Damasceno, não alimenta ele essa ideia, que não vai ser ele não. Em outras palavras, Deus está dizendo, o que eu te disse lá, quando você estava ainda lá em Arã? Que o Senhor disse que ia me dar um filho. Pois é, não sou da hora não. Então, as possibilidades de Arão já tinha ido, só que a de Deus não, né? E aí nos versículos 4 em diante, eles mandam ele para fora, contar a estrela e tal, né? E enfim. Agora, o que é interessante é que de Gênesis 15, onde Deus está falando com ele aqui, Gênesis 15, até Gênesis 21, que é quando Isaac nasce, passa 25 anos. Você tem que ler o texto, estudar, calcular, fazer as contas, você vai chegar em 25 anos. E os números estão lá. 25 anos dessa chegada de Deus, dessa conversa de Deus ali no pé da tenda, até o capítulo 21, quando Isaac nasce. Aí Deus chama, nós vamos ver o nascimento de Isaac, quando estiver estudando aqui a fé de Sara. Tá? Vamos deixar, nós chegar lá, na fé de Sara. Porque na sequência dele aqui é Sara. Diz que pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque tinha por fiel aquele que prometeu. Glória a Deus. Então, vamos pegar Sara depois. Nós não saímos nem do Abraão hoje. Então, 25 anos se passaram. E ele está ali nessa situação. Agora, a beleza da fé de Abraão
Não está aqui no Gênesis, para você pegar e ver que fé é esta que é diferente das outras, porque até aqui parece que é uma fé do toma lá da cá, não é? Mas olha onde está a beleza da fé dele. Agora nós temos que ir lá para o capítulo 4 de Romanos. Paulo nos mostra lá a essência, a beleza dessa fé que levou ele a vir para cá, para a galeria desses heróis. Entendeu? No capítulo 4, a partir do versículo 18, o apóstolo São Paulo está tentando fazer Israel entender acerca da justificação pela fé. E ele cita dois eminentes judeus, hebreus, da família deles, que foi Davi e Abraão. E quando ele fala de Abraão, no verso 18, ele diz, o qual, não é? O qual, falando de Abraão, o qual, em esperança, creu contra a esperança. Olha isso, mãe. Olha que coisa linda. Ele creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, porque essa era a promessa que Deus havia dado em Gênesis. Ele creu contra a esperança. Porque é muito fácil, irmãos, eu dizer para você, irmãos, olha, se Deus quiser, este ano nós inauguramos esse prédio. Tem alguém que duvida disso aqui? Uai, nós já andamos o caminho quase todo aí. Dá dói. Agora eu quero ver, irmão, é você acreditar num negócio desse em 2018. Quando eu cheguei aqui, é mais difícil. Crer contra a esperança é crer naquilo que não há probabilidade de crer. Não tinha, diz que essa foi a fé dele. Creu contra a esperança que seria pai de muitas nações. Conforme o que foi dito, assim será a sua descendência, que é Gênesis 15:6. Nós já lemos aqui já. Ele creu no que ninguém acreditava. Então, olha o verso 19. Lemos 18 ao 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era de quase 100 anos, 90. Temos esses números lá no Gênesis. Era de quase 100 anos, ou já era de 90 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não atentou nem para o amortecimento do corpo dele e nem para o de Sara. Agora, olha que coisa linda, ele não enfraqueceu na fé. Porque esse é o nosso problema, quando vamos depender do favor de Deus em alguma coisa. A gente vai crendo, daqui a pouco a gente vai desanimando. O que é isso? Enfraquecimento na fé. Daqui a pouco você nem fala naquilo mais. Enfraqueceu na fé, ficou fraco. Então preste atenção que a fé é viva, senão ela não alterava de fórmula. É viva a fé, então nós temos que alimentar a fé. Abraão, pelo contrário, diz que ele não enfraqueceu na fé e nem atentou para o seu corpo já amortecido, ou seja, ele saiu da esfera humana e pulou na esfera divina e agarrou com as duas mãos e dente tudo que eu tinha direito, segurou lá, é o que diz o versículo 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Oh, testemunho, que beleza de informações que nós temos aqui a respeito desse patriarca, porque essas coisas a gente não vê lá no Gênesis, não está dito lá. O Espírito Santo revelou a Paulo, diz que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Qual era a promessa de Deus? Você vai ser pai, ainda que você não tenha mais condições de ser pai. Ele não duvidou por incredulidade. Presta atenção nessa frase aí. Porque a Bíblia aqui não está fazendo de você e nem de mim, meu irmão, um super-herói que não é capaz de duvidar. Não, ele diz que Abraão não duvidou por incredulidade, mas ele duvidou. Qual a diferença, pastor? Que quando você duvida por incredulidade, você chuta o balde. Mas quando você duvida, mas acredita que Deus é poderoso para fazer, você não é do pé. Essa é a diferença. Ele duvidou, mas não por incredulidade. Ele não foi incrédulo de achar que Deus não era capaz de fazer aquilo. Pelo contrário, ele duvidou porque ele era humano como eu e você. Você e eu temos direito de duvidar. Agora, nós nunca podemos aceitar a ideia de que Deus não é capaz de fazer. Porque nós vamos ver isso quando o anjo fala com Sara. Nós vamos ver isso, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Quando Sara duvida da promessa, o anjo diz para ela assim:
porventura há alguma coisa impossível para Deus? Aleluia! Porventura, ele diz, porventura há alguma coisa impossível para Deus? Vamos chegar nesses textos depois. Então, diz que ele não duvidou por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Olha aqui o outro lado da fé. Uma fé que é incrédula, não duvidou e nem enfraqueceu na fé, pelo contrário, foi fortificado na fé. Como? Deus, ele firmou-se no caráter de Deus. Quanto mais ele firmava, mais ele sabia que Deus ia fazer isso. Só que ele olhava para si mesmo e para Sara e dizia, eu não sei como. Porque a Bíblia diz lá, quando está falando de Sara, que ela já tinha cessado o costume das mulheres. Não dava mais filhos. Passou da hora, era estéril. Bom, se ela tivesse tido 10 filhos, Deus disse, ela, o 11º é o que eu vou cumprir a promessa. Tudo bem, mas ela não tinha tido nenhum. Era estéril, ventre fechado. E a Bíblia diz que Abraão não duvidou, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Outra coisa que é interessante aqui, que eu preciso comunicar com os irmãos, é essa expressão aí, ó, foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Eu já vi alguns pregadores, quando vai falar nesse assunto, e eles ilustram, né? Dizendo que o Abraão caminhava dizendo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você não vê isso aqui em lugar nenhum na Bíblia, irmão. Lugar nenhum. Essa expressão, que ele foi fortificado, dando glória a Deus, diz que fala do estilo de vida dele. Ele viveu de modo que nunca inspirou incredulidade para ninguém. Quando alguém tocava no assunto da família, ele falava confiante de que Deus ia cumprir a promessa. Olha o versículo 21 aí. E estando certíssimo. Não era só certo, não. O texto sagrado manda essa palavra para um superlativo. Certíssimo, certíssimo. Não era nem certo, não. Eu estou certo que 9 horas, qualquer coisinha, eu estou terminando o culto. Eu estou certo. Mas certíssimo é difícil, porque quando eu penso que estou terminando, passou um segundo, acabou, não tem mais jeito. Mas aqui não, aqui ele estava certíssimo de que o que ele, Deus, tinha prometido, o que Deus tinha prometido para ele? Um filho, Isaac, também era poderoso para fazer. Não era mais ele, era Deus que era poderoso. Esse estilo de vida dele era um estilo de vida que glorificava a Deus. Em nenhum momento alguém conversou com Abraão e disse, de lá, o Deusinho dele é um Deusinho muito fraco, viu? O Deusinho dele, fez a promessa lá, tirou ele da terra, botou aqui, vai morrer, velhinho, aí, não vai ter nem ninguém. Em momento algum, a conversa dele com alguém inspirou isso. As pessoas tinham que glorificar a Deus na vida do patriarca. Glorificação aqui, irmão, é estilo de vida. Modelo de viver, estilo de vida. Isso aqui mexe com a gente, porque o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, glorifica a Deus ou não? Quando alguém conversa conosco, fala conosco e vê a nossa vida, como é que ele vê Deus? Como é que ele avalia Deus? Como é que ele define Deus? Isso é uma pergunta que tem que fazer para nós mesmos. Estilo de vida, ele viveu de modo a dar glória a Deus, porque estava certo que Deus era poderoso. No 22 ele diz assim, pelo que o que? A certeza que ele tinha, lhe foi também imputado como justiça. Não só a fé, não é? No que Deus ia fazer, quando não tinha mais condições de fazer, crendo contra a esperança. Ele diz que isso tudo foi imputado a ele como justiça. Está vendo? Por isso que a fé dele, a fé do Abraão, ela tem 2 aspectos, a fé de Abraão. 2 aspectos. O primeiro é o fato de ele ter aceitado o desafio de sair da terra. Não é? De Hebreus 11:8, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar, a Bíblia diz, pela fé que ele fez isso. Então, é a fé que ele exerceu a sair. Isso é uma fé obediente. Não é? Deus falou e ele obedeceu. Mas tem um outro aspecto, que é o que está no versículo 9 e 10. Por isso que eu pedi aos irmãos para ler o texto.
Ele diz, pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia. Olha lá. Habitou na terra da promessa, a terra que Deus queria dar a ele. Deus disse, olha, sai da tua terra, do teu parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando ele bateu o pé em Canaã, Deus disse, a terra é essa, Abraão. E disse para ele, quando separou de Ló, olha para o leste, para o oeste, para o oriente, para o poente, para tudo quanto é lado que você via aí nos pontos cardeais da terra. Olha aí. Ele olhou e disse, onde você está vendo aí, tudo é seu. Onde você olhar, para lá e para cá, tudo é seu. Essa é a terra. Demarque ela com seus olhos, Abraão. Essa é a sua terra. Mas ele disse, não, eu vou morar aqui, mas é como em terra alheia. Eu não vou construir casa, eu não vou fazer aqui um castelo, eu não vou fazer aqui uma edificação maior. Diz a Bíblia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E Isaac e Jacó ficou morando ali. Em nenhum momento você chegou, onde é a casa do patriarca Abraão? Naquela cabana lá. Porque no momento que ele estava aqui, já ia para o lado, não tinha que deixar nada para trás, já ia para frente. Por quê? E agora, o que é legal é o que o texto diz. É como se você chegasse assim e dissesse para ele, Abraão, por que você é dono dessa terra? Deus te deu, ninguém vai te tomar. Por que você não faz uma casa boa para você morar, uma edificação para dar conforto à sua família? Imagina ele dizendo no verso 10, porque esperava a cidade. Que cidade, Abraão? Sua terra não é essa aqui? Que cidade é essa que você está esperando, meu moço? Ele diz, a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice, ou seja, da qual o arquiteto, aquele que planejou, aquele que arquitetou, que pensou no que era mais belo, mais nobre, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, quais são, pastor Pedro, os dois aspectos da fé de Abraão? Obediência e esperança. Ele tinha esperança numa outra cidade. Ali não era o seu fim. Irmãos, nós como filhos de Abraão, porque Gálatas 3,7 diz, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olha lá o texto. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quantos estão aqui dentro são filhos da fé? Uns 3 ou 4. Ok, você é filho de Abraão, irmão. Ah, você também é? Você também é filho de Abraão. Pronto. São filhos da fé desse Abraão. Então nós temos que viver aqui na terra que Deus nos deu para viver, que é o Brasil. Tem gente que está morando na América, outro na Ásia, na África. Ok, ali é sua terra. Ali é sua Canaã, onde Deus te estabeleceu para você plantar, colher, vender, comprar, fazer tudo. Mas você não pode viver ali como se ali fosse sua eterna morada. Aleluia. Não pode. A exemplo de Abraão, ele esperava a cidade, Hebreus 11:10. Que cidade, Abraão? Que tem fundamentos. Uma cidade que o arquiteto, o engenheiro arquiteto é o melhor do universo. Tem outro. Ninguém tem essa planta. Ninguém, irmãos, tem a planta da sua casa. Você chegar nos céus, você vai impressionar de saber que não tinha nada aqui na terra que parece com a casa que Deus tem para você lá. Não tem nada que parece. O arquiteto, o artífice e construtor é Deus. Então, nós como filhos de Deus precisamos, sem dúvida, sem sombra de dúvida, nós precisamos viver como viveu esse patriarca. Se você perguntar para Abraão, Abraão, o que é fé para você, Abraão? Talvez ele vai dar muitas respostas. Mas, para mim, a resposta que eu te daria é o seguinte: fé é confiar na fidelidade de Deus e viver à luz de uma esperança futura, e não só temporal. Fé é isso. Você não vê ele pedir nada a Deus. Você não vê ele dizer, Deus, que a promessa, como é que está aí? Não vai ser mais não. Você não vê ele falando isso. Ele está lá, Deus é que vem e oferece para ele. Então fé para ele é confiar na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele disse e acabou. E ele vivia seu estilo de vida, não é? É tão verdade que quando alguém chegava, porque quando Isaac nasceu, está lá no capítulo 22,
Quando o Isaac nasceu, a primeira coisa que Deus fez para trazer o Isaac foi mudar o nome dele. Acrescentou uma letra no seu nome. Isso fez toda a diferença, de Abraão para Abrahão. Abrahão, a pronúncia parecida com essa. Que esse Abrão aqui, o significado é pai exaltado. Não tinha nada a ver com Abraão em relação a Deus, nada a ver. Mas quando ele bota um H, que foi traduzido como H, é um sinal do hebraico, que colocou no nome dele, que ele passou a ser chamado de Abrahão, o significado é pai de muitas nações, pai de multidões. O sentido era esse. Então o velho estava passeando, caminhando, indo e vindo no seu dia a dia, seus afazeres, velhinho, já com o bastão na mão, 90 anos, faltava 10 para o Isaac chegar, né? E aí alguém dizia, como é que é o nome do senhor? Ele dizia, pai de multidões de nações. E alguém perguntava assim, quantos filhos o senhor tem? Nenhum. Explica isso, irmão. Alguém dizia, mas como é que o senhor é pai de multidão de nações, o senhor não tem nenhum filho? Ele dizia, porque o Deus a quem eu sirvo, diz que vai me dar um filho do qual vai descender multidões de nações. Pronto. Vivia glorificando a Deus o tempo todo. Dando glória a Deus, quer dizer, atribuindo a Deus a glória que era dele o tempo todo. Nunca ele questionou a fidelidade de Deus. Por isso que eu digo que, se você perguntar o que é fé para ele, vai dizer, a fé é confiar na fidelidade de Deus. Ou então ele dizia, fé é viver além do temporal. Fé é viver aqui, mas a mente está aqui, mas o coração está longe, está em outra cidade, cujo artífice e construtor é Deus. E era assim que ele fazia. Alguém dizia, está vendo aquele velhinho? O nome dele é pai de multidão de nações. Pastor, mas eu nunca li isso na Bíblia. Abraão. Quando ele dizia, meu nome é Abraão. Pronto. Na cabeça de que eu via, pai de multidões de nações. Quantos filhos o senhor tem? Nenhum. Olhava assim para o velhinho, assim, todo acabado. Mas que conversa é essa? Porque o Deus a quem eu sirvo, o Deus sem rosto, o Deus que ninguém oferecia uma vela, o Deus que ninguém ia lá e trocava e passava uma espuma para tirar a poeira, esse Deus eterno, esse Deus disse que eu vou ser pai de multidão de nações. E as pessoas diziam, esse deve ser um Deus diferente dos nossos. Olha o nome de Deus sendo glorificado. Isso era viver para a glória de Deus. Então, fé para Abraão é isso. Ele está dentro daquele pacote daquelas pessoas que exerceu fé não para si mesmo, exerceu fé para Deus, para glorificar a Deus. O propósito desses heróis aqui, todos eles, era glorificar a Deus. Tomara que ao final dessa série você vai dizer assim, rapaz, eu quero a fé de fulano de tal. Irmão, eu não vou nem pensar na fé de Enoque, como eu disse aqui, a fé de Enoque, eu tenho que ser muito hipócrita, não é? Mas tem muita gente aqui, irmãos, que exerceu fé que dá para a gente imitar. Até porque o próprio escritor manda imitar a fé dessas pessoas. Manda sobre a fé dos quais imitais. Vamos passar por lá, não é? Então, o texto de Sara, eu vou ler, dar uma introdução e vou trazer os detalhes no próximo encontro, porque não vai dar para a gente ir. No versículo 11 de Hebreus 10, o escritor encerra, fala com Abraão e mexe com Sara. Na nossa cabeça, né, Sara, aquela velhinha gagá, moça, ali bichinha, você não dá nada por ela, né? Mas o que a Bíblia diz? Pela fé também por quê? Porque ele está falando de Abraão aqui. Ela também recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Por que ela deu luz fora da idade, escritor aos Hebreus? Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. A beleza da fé dela está nisso aqui, ó. Quando ela tomou conhecimento, né,
da notícia de que ela seria mãe, a Bíblia diz que ela depositou fé em Deus, na fidelidade de Deus. Por quê, irmãos? Porque só a fidelidade de Deus. Não tinha outra coisa para fazer eles terem filhos. O costume das mulheres já tinham cessado. Não é? E nós vamos fazer a leitura. Eu prometo que eu não vou fazer o comentário, não, né? Mas vamos fazer a leitura, eu tenho aqui uns minutinhos, do momento que Deus fala com ela. Não é? Deus falou com Abraão, e Deus vai e fala com ela. Está em Gênesis 18. Gênesis 18, verso 9 a 15. Gênesis 18, 9 a 15. E disse-lhes: onde está Sara, tua mulher? Essa pergunta aqui foi feita por Deus. Só que ele se manifestou a Abraão naquilo que a teologia chama de teofania. É quando os seres angelicais se apresentam aos humanos de forma humana. Então, se olha, você está falando e vendo um outro ser humano, mas em essência, aquele ser é angelical, ele não é daqui. Então, eles vieram até Abraão e comeram com Abraão. Os versículos anteriores aqui nos dá conta que Abraão matou uma bezerra, fez um churrasco para eles, preparou a cuia de chimarrão. Aí também não, né, irmão? Mas matou a bezerra, fez o churrasco, carne assada, diz a Bíblia, aí é textualmente, né? Carne assada. Eles comeram, porque esses anjos vieram com a missão de destruir Sodoma e Gomorra. As narinas de Deus exalou o máximo de odor espiritual que podia exalar de Sodoma e Gomorra. Deus disse: vai lá destruir. Mas passa lá em Abraão e leva um recado para mim. Fala com Sara lá. Tem um recado para Sara. Imagina Deus, irmão Valmir, dizer assim: eu tenho um recado para Sara. Você imagina isso? Que coisa linda, irmão. E aí Deus desceu, mais 2 anjos. Por quê? Esse Deus aqui é o Deus da segunda pessoa, Pai e Filho. Aqui está mais uma das manifestações de Cristo na antiga aliança. Por quê? Porque anjos não diz o que este anjo que falou com Abraão diz. Anjo onisciente, anjo onipotente, não existe isso. Não é? Então ele veio e aí chegou e disse: onde está Sara, tua mulher? Eu fico assim maravilhado com o senso de humor de Deus, né? Deus é um ser muito bem-humorado. Imaginou ele chegar e perguntar onde está Sara? Ele não sabia onde estava. Depois ele dizia assim: vai lá na tenda e chama a Sara para mim. Era? Pronto, ele sabia que ela estava lá. Até porque, à luz dos costumes da época, as mulheres não se misturavam com os homens. Ainda mais quando tinha visitantes especiais, diferentes. Ali era o caso angelical. Ele disse: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: eia, está na tenda. Está na tenda. Não é? Aí o anjo disse assim: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. Em outras palavras, certamente daqui a 9 meses eu vou voltar aqui, e eis que Sara, tua mulher, terás um filho. Imagina, anjo fala isso, irmão. Só Deus pode dar filhos, mulheres, só Deus. Por isso que acredita-se os mais balizados, os biblistas mais conceituados, diz que aqui foi um momento onde Cristo veio. Ele veio em outros momentos, mas aqui foi um deles, de novo. Tanto é que quem vai destruir Sodoma e Gomorra são os 2 anjos. Ele fica com Abraão, batendo papo, jogando conversa fora, tomando chimarrão. Abraão não tinha chimarrão, mas se você não acreditar, o problema é seu. Ficou os 2 aí tomando chimarrão, comendo ali o churrasquinho da novilha ali, ó. Só o suco, a picanha. Deus tem picanha. Comendo a picanhona lá, e os 2 anjos foram lá fazer o serviço. E ele ficou com Abraão lá, seu amigo. Por isso Tiago diz que Abraão é amigo de Deus. Pode negar Deus? Claro, como é que não pode? Comer churrasco, tomar chimarrão, irmão, quer mais? Bom, no chimarrão aqui é brincadeira, viu, queridos? Brincadeira, tá? Estou brincando na minha igreja, então eu tenho essa liberdade. Então ele diz: olha, vai lá e diz para sua mulher que
O ano que vem, daqui a 9 meses, eu volto aqui e ela vai ter um filho. Vai ter um filho. Aí olha a sequência do texto. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dela. Ele escutou essa conversa do anjo. Bora para o verso 12, para a gente emendar esse raciocínio aqui. Verso 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo. Ela riu, dizendo: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo ainda também o meu senhor, que as mulheres chamam os maridos de senhor, não é? Já velho. Diz que ela riu. Presta atenção aqui, irmãos. E aqui eu vou parar, na semana que vem a gente continua, bem aqui no verso 13. Presta bem atenção, nós precisamos ter muito cuidado com este sorriso que a gente dá de vez em quando estamos lidando com as coisas de Deus. Quando a gente fala de coisa grande, e você incrédulo não acredita e você ri, fique sabendo que Deus ouve esse sorriso. Ó, o verso 13. Disse o Senhor a Abraão, ó o Senhor aqui com letra maiúscula. O que ele disse? Por que riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda sendo velha? 14. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Pois ao tempo determinado tornarei a ti, e nesse tempo da vida, Sara, terás um filho. Olha o que o anjo diz aqui. Então o sorriso dela não foi um sorriso de gozo, de alegria, daquela notícia que ela estava esperando há muito tempo. Não, ela riu por incredulidade. Uma velhinha dessa aqui, minha amiga, desse coelho não sai mato mais não. Papá, diz que ela riu consigo, ninguém escutou a risada dela, só que tinha um ser lá que escutava. Então você precisa ter muito cuidado, irmãos, quando estiver lidando com coisas de Deus que ultrapassam os limites da sua fé e você duvidar por incredulidade, dando aquele sorrisinho lá dentro que ninguém escuta, só que tem um que escuta. Tem um que escuta. Então, quando você não duvidar, por favor, não ria. Fique caladinho. Meu Deus. Você lembra aqui quando eu desafiei a igreja, e era outra igreja praticamente, para comprar essas poltronas, alguém saiu aqui e disse: pastor é doido, ele vai endividar a igreja, depois ele vai embora daqui, vai deixar essa dívida aqui para nós pagar, esse pastor é doido, esse pastor é doido. Aí os bancos tudo pagos aí. Eu falei: você perdeu a chance de dar uma glória a Deus, irmão. Só a irmã que pegou. Eu vou contar de novo. Alguém saiu escandalizado aqui, dizendo que eu ia endividar a igreja, que esse pastor era doido, e papapá, ia comprar as poltronas para endividar a igreja, papapá. Olha aí, irmãos, poltronas tudo paga, tudinho. Aleluia, glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus age acima das nossas possibilidades. Ele quer só que a gente bota na mão dele para ele fazer. Irmãos, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, Deus disse para ele assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e você pega esse caminho aqui, você vai andar mais ou menos 1.850 quilômetros, você vai chegar numa terra, essa terra chama-se Canaã, você vai em linha reta. Foi isso que Deus disse para ele? Não. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus nunca dá o caminho todo, irmãos. Ele dá a primeira seta, ele bate a primeira seta, você tem que obedecer e ir. Quando precisar de dar outra, ele dá de novo. Enquanto ele não dá, você continua reto. Assim que funciona. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Sente que essa palavra falou com você de alguma maneira? Falou? Então dê uma salva de palmas, movido de glória a Deus ao Senhor, e vamos embora. Glória a Deus. Querendo Deus, semana que vem a gente continua aqui na Sara. Eu quero mostrar, porque eu vou te mostrar de novo outro sorriso que houve na Bíblia que deu prazer a Deus. Deus gosta de sorriso, viu, irmão Sônia? Mas é um sorriso que glorifica o seu nome. Sorriso de incredulidade, aí não tem nada, não. Amém?